Inicialmente, eu vou começar a falar um pouco sobre essa questão de transferência de dados, porque a gente tem dois tipos. Temos o banco de registradores e a memória. O banco de registradores, temos 32 registradores, onde o Assembly vai trabalhar apenas com os dados que estão nos 32 registradores. Só que 32 registradores são muito pouco. Com isso, a gente tem a memória para nos auxiliar. Para isso, tem que ter uma troca entre a memória e o processador. No caso, aqui é o banco de registradores, isso aqui é uma representação básica da memória. Com essa representação básica, a gente vai ter que fazer troca, tipo, eu quero a informação X, ela está onde? Está na memória, aí eu tenho que pegar uma instrução, LW no caso, e aí vamos ter duas instruções, o LW e o SW. O LW vai estar pegando o dado da memória e passando para algum dos registradores. Ou então pode ter o inverso, querer o inverso também, a gente quer salvar os dados. Para isso a gente vai pegar o dado do banco de registradores e passar para a memória, usando o SW. Ok, temos dois campos. Temos a questão do endereço, tem uma questão do endereço e tem uma questão dos dados. O endereço é simplesmente para a gente ter uma localização de onde está aquele dado. Ou seja, por exemplo, está no Mocinha. Então, de todo o estado da cidade de Rio Branco, a gente tem que aquele dado, que aquela informação está no Mocinha Magalhães, por exemplo. Ok. Então a gente simplesmente vai lá e aponta para ele e vamos lá e pega os dados. Então, ou seja, dentro das instruções, dentro dos registradores, vão estar sempre os endereços. Quando a gente for usar o LW e o SW, por exemplo, o endereço base seja, suponha que o endereço base seja isso. Então, se o offset for 0, a gente vai ter esse valor aqui. Agora, se o offset for 4, ele pula 1 e vem para cá. Mas porque o offset, só quando ele pula 1, ou só quando é 4 que ele pula 1, aí a gente vem um pouco para a questão. Que a gente for ver aqui, temos 32 bits no total. São 32 bits. 32 bits, certo? 32 bits, onde 1 byte é igual ao que? 8 bits. Isso é igual a 8 bits. Portanto, usando essa relação aqui, a gente tem que isso aqui equivale a 4 bytes. São 4 bytes. Ok. Com isso, a gente tem que meio que esses blocos aqui, temos aqui então, em relação aos dados, temos 32 bits. 32 bits em cada um aqui. Só que cada esse aqui são divididos em byte. Então temos 4 bytes. Com isso, a gente vai ter, por exemplo, dividido aqui em 4 bytes. Aqui também dividido em 4 bytes e assim por diante. Portanto, se a gente for exemplificar, a gente vai ter, por exemplo, eu vou pegar uma nova instrução aqui, texto livre, tá. Isso aqui é, por exemplo, é x, esse dado que está aqui dentro. Eu vou colocar números aqui aleatórios só para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Dentro desse endereço temos esse dado aqui. Ok. Só que como são divididos, cada endereço aponta, por exemplo, para cada byte, por assim dizer. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o 0, vou usar o texto. Temos que o 06, 005, 0010, 05, 005. Copiar isso aqui para facilitar. Só para
Copiar para agilizar mais ainda. Depois de 14 vem 18, depois vem um C, aí depois reiniciar 2.0, certo? Beleza. Aí esse aqui é o endereço, e agora que eu vou estar apontando para o dado que vai estar aqui dentro. Se a gente for olhar para esse daqui, a gente vai ter que cada endereço desse está apontando para um byte. E um byte desse daí são 2 números, por assim dizer. Então a gente está meio que 0x54, 0x84, pegando o exemplo ali na questão, 0x 54, 84, 54. Esse 0x significa que está em hexadecimal, tá? 55. Aí no caso esse 0x já seria essa próxima instrução. Com isso, a gente viu que uma instrução de 32 bits, um dado de 32 bits, precisa de quantos endereços? 4 endereços. Por isso, para a gente poder ir para o próximo, a gente tem que dar um offset de 4. Ou seja, suponhamos que aqui seja tipo uma matriz, né? Aqui então é o elemento 0. Esse aqui já seria o elemento 1. Só que aí para vir esse elemento 1, a gente teve o que? 0, 1, 2, 3, 4. Tivemos 4 endereços posteriores. Com isso, então, para a gente começar um elemento 1, então seria 1 vezes 4. Sendo assim, para o elemento 2 seria 2 vezes 4, que seria 8. Então, em relação a isso, o offset seria 8. Ok. Então, agora eu vou trabalhar um pouco aqui, ó. Low word, o LW, está pegando um dado, ou seja, está pegando a informação, essa informação aqui, os dados da memória e guardando no registrador e carregando para o registrador. Agora o SW, tu tá pegando o dado do registrador e salvando na memória. Pegando um exemplo aqui, temos o LW. Então o LW está fazendo o que? Ele está carregando, ou seja, ele está pegando da memória e jogando para o registrador. O que dado ele está pegando da memória? A gente vai olhar aqui, que essa parte aqui é a relação, a localização na memória. Então o endereço base está no S2. Lembrando, o assembly, que a gente está trabalhando agora com MIPS, ele só trabalha com os valores que estão nesses 32 registradores. Então todas as informações que a gente for trabalhar tem que estar no banco de registradores. Então o endereço base na memória está no S2. Então a gente tem esse seguinte endereço aqui, 00000C. Ok, que for lá na memória, vai ser esse endereço. Só que o offset é de 4. Se é de 4, então ele vai pegar, ele vai para esse daqui. Que, por exemplo, C, que equivale a 12, 12 mais 4 dá 16, que é hexadecimal fica 10. Então, por exemplo, isso aqui é como fosse elemento da matriz 0. Esse aqui já é o elemento da matriz 1. Só que para vir para esse elemento, ele teve que dar 1 vezes 4, lembrando que é negócio de 4 bytes, 1 vezes 4, vai ser um offset de 4. Ok, aqui tem um offset de 4, então ele está pegando o segundo dado. A gente olhar aqui, ele está exatamente pegando esse segundo dado. Lembrando que o endereço base é esse. Mas por que usar esse negócio de questão de endereço base e não ter que colocar logo esse endereço? Suponhamos que seja uma matriz de 100 elementos. Tu teria que ter essa informação. Endereço, o 20º elemento tem esse endereço. Com esse negócio de endereço base, tu só precisa saber qual é o endereço base, ou seja, o primeiro elemento daquela matriz, o endereço do primeiro elemento daquela matriz e dar o offset. Com o offset, tu vai poder pegar qualquer elemento daquela matriz. Ok. Então, o endereço base que estava no S2, que a gente pode ver aqui,
ele corresponde a esse endereço. Se aqui no offset de 4, ele vai pegar o próximo. Ele pegando o próximo, ele vai pegar esse dado e vai salvar no registrador. Mas qual registrador? A gente vai olhar aqui, no S30. Então, depois dessa instrução, o S30 vai possuir aquele valor da memória. Beleza? Agora o SW. O SW está fazendo o quê? Ele está salvando a informação do registrador na memória. Ok. Então ele vai estar pegando essa informação, esse dado que está nesse registrador, salvando nessa posição da memória. Ok. Que informação ele vai salvar? Registrador 30, ele vai salvar esta informação. Beleza. Onde ele vai salvar? A gente vai ver o endereço base. O endereço base está no S2. Então, S2 está aqui. A gente vai olhar para cá. Está aqui o endereço base, que é esse. O offset de 8. Bora fazer o inverso. Normalmente a gente multiplica, certo? Para saber qual o elemento, saber o offset. Então, bora dividir. Se aqui tem 8, então 8 dividido por 4 é 2. Com isso aqui, a gente vai ter que é A0, A1, A2. Então, o correspondente agora é esse daqui. Porque 8 dividido por 4 dá 2. Então, vai pegar o A2. Lembrando que começa no 0, 1, 2 e assim por diante. Portanto, essa parte da memória vai ter esse novo dado. Ou seja, esse dado que está no registrador agora vai estar colocado na memória, salvado na memória. E basicamente é isso sobre as instruções LW e SW.